As alvéolas são aves pertencentes à ordem Passeriformes e à família Motacillidae. As suas principais características são as seguintes. Trata-se de passeriformes de pequena dimensão. Apresentam um bico fino, sendo esta uma característica das aves insetívoras, ou seja, que se alimentam de insetos. Têm uma cauda longa. A sua plumagem é de tons predominantemente brancos, pretos, cinzentos e amarelos, embora a combinação varie de umas espécies para outras. São aves parcialmente migradoras, o que significa que em cada espécie há algumas populações migradoras e outras que podem não ser, mas já vamos ver caso a caso. Finalmente, são aves que são gregárias fora da época reprodutora, isto para algumas espécies, ou seja, fora da época reprodutora podem-se as aves juntar em bandos e reunir-se em grandes números, principalmente nos seus dormitórios. Antes de vermos cada espécie em detalhe, comecemos por ver o que é a família Motacillidae. Esta é uma família dentro da ordem Passeriformes que reúne não só as alvéolas, mas também um outro grupo de aves que são as petinhas. Portanto, tanto as petinhas como as alvéolas pertencem à família Motacillidae. Dentro desta família existe um total de 6 géneros diferentes e estes 6 géneros congregam 65 espécies no total. Portanto, a família Motacillidae tem 65 espécies de aves, das quais 53 são petinhas e 12 são alvéolas. Esta família distribui-se praticamente por todo o mundo, está presente em todos os continentes, exceto na Antártida. No entanto, é interessante assinalar que quase metade das espécies estão num único continente, que é em África. Mais precisamente, 28 das 65 espécies vivem na região afrotropical. A região afrotropical é uma região do planeta que compreende toda a África a sul do Saara, ou seja, exclui o chamado Norte da África, mas compreende o resto da África e também Madagascar. E então 28 das 65 espécies vivem na região afrotropical. Na Europa há um total de 9 espécies nidificantes dentro desta família, das quais 3 são alvéolas e 6 são petinhas. E é das 3 alvéolas que agora vamos falar mais em pormenor. Vimos então que dentro da família Motacillidae existem 12 espécies de alvéolas, isto em todo o mundo. Estas 12 espécies distribuem-se por 2 géneros, que são o género Motacilla e o género Dendronanthus, mas na verdade o género Dendronanthus compreende uma única espécie e as outras 11 pertencem ao género Motacilla. Este grupo de aves distribui-se pela Europa, pela Ásia e pela África, ocorrendo ainda na Oceania como invernante. É de assinalar que não há alvéolas no Novo Mundo, ou seja, no continente americano não há alvéolas, mas apenas petinhas. Na Europa, como já foi referido, há 3 espécies nidificantes e todas elas ocorrem em Portugal, é o que vamos ver já a seguir. Em Portugal são então 3 as espécies de alvéolas que ocorrem regularmente e são elas as seguintes: a alvéola branca, com o nome científico Motacilla alba, a alvéola amarela, Motacilla flava e finalmente a alvéola cinzenta, Motacilla cinerea. Estas 3 espécies nidificam em Portugal continental. Adicionalmente, a alvéola cinzenta também nidifica na Madeira, e aqui referimos-nos apenas à ilha principal do arquipélago e não às restantes, e em todas as ilhas dos Açores. Começamos por ver a alvéola branca. Esta é a mais comum das alvéolas que ocorrem em Portugal e pode ser vista um pouco por todo o território continental. Caracteriza-se por ter uma plumagem à base de branco, preto e cinzento. Concretamente, tem preto na coroa e no peito, tem as faces brancas e tem o dorso cinzento. Adicionalmente, durante a época de nidificação, a mancha preta do peito estende-se até ao queixo, mesmo junto ao bico. Portanto, é esta a diferença entre a plumagem nupcial e a plumagem de inverno, está essencialmente na extensão de preto
no peito e na garganta. Vemos assim na imagem da esquerda uma ave em plumagem de inverno com a mancha preta no peito e vemos também o dorso cinzento que ajuda a identificar esta espécie. Na imagem da direita vemos uma ave em plumagem nupcial e neste caso a mancha preta estende-se até ao queixo. O nome científico desta espécie é Motacilla alba. Antes de passar à espécie seguinte, vamos falar de uma variante da alvéola branca que pode ser vista em Portugal durante o inverno e que é a alvéola branca enlutada. Trata-se de uma subespécie que apresenta umas características um pouco diferentes, das quais a mais visível é o dorso preto em vez de cinzento. No conjunto, devido a esta característica, esta alvéola branca enlutada tem um aspecto mais a preto e branco e não tanto acinzentada. Como foi referido, trata-se de uma subespécie invernante que é oriunda do Reino Unido. Ela, embora apareça em todo o país, pode ser vista com mais frequência na metade norte do país. Há, por exemplo, muitos registros no Minho e no Douro Litoral, havendo menos nas regiões a sul do Tejo. Tipicamente aparecem misturadas com as outras alvéolas brancas, nomeadamente quando aparecem bandos ou dormitórios. Vemos então nas fotografias o pormenor do dorso preto em vez do dorso cinzento que vimos nas imagens anteriores. De resto, as características visuais são bastante semelhantes com o babete preto e as faces brancas. O nome científico é um pouco diferente, a espécie é a mesma, Motacilla alba, mas aqui usamos a designação da subespécie que é Yarreli, com Y. Portanto, Motacilla alba yarreli é a designação desta subespécie invernante. Vamos agora ver a alvéola amarela. Esta é uma espécie estival em Portugal continental. Caracteriza-se, antes de mais, por ter o peito e o ventre amarelos, mas esta é uma característica que é partilhada com a alvéola cinzenta que vamos ver a seguir, por isso há que reparar noutros pormenores. Destaca-se assim a cabeça azul com a garganta branca e uma lista supraciliar brancos. Esta característica é apenas no caso da subespécie ibéria, que é a subespécie que nidifica em Portugal continental. Há outras subespécies que aparecem no nosso país de passagem, mas para já não vamos falar delas. Então o macho tem, pois, a cabeça azul com a garganta branca, o dorso esverdeado, o peito e o ventre amarelos. A fêmea que vemos na imagem da direita tem um padrão semelhante ao macho, mas as cores são menos vivas, ou seja, tanto o azul como o amarelo e o verde são mais esbatidos, o que faz com que a fêmea seja um pouco menos contrastada. Vemos assim, no caso da imagem da esquerda, o padrão da cabeça do macho. Portanto, a cabeça azul com uma pequena lista supraciliar branca e a garganta branca, o que permite distinguir esta espécie da alvéola cinzenta que vamos ver a seguir. Repare-se também na cauda que não é especialmente longa. Ela é longa, como em todas as alvéolas, mas é bastante mais curta do que no caso da alvéola cinzenta, sendo também esta uma característica que ajuda a distinguir. O nome científico desta espécie é Motacilla flava. Vamos agora ver a alvéola cinzenta. Esta espécie, tal como a anterior, caracteriza-se por ter o peito e o ventre amarelos. No entanto, apresenta algumas características que a distinguem. Antes de mais, a cabeça cinzenta e não azulada. E depois, a cor da garganta, que no caso do macho é preta, no caso da fêmea e do macho invernal é branca. E finalmente, a cauda muito comprida. Temos então as principais características que são a cor da garganta e a cauda, que é particularmente longa. Nestas imagens podemos ver na imagem da esquerda a ave que está representada é um macho, uma vez que tem a garganta preta, e vemos também a cauda muito longa, que é uma das características desta espécie. À direita podemos ver uma fêmea e aqui destaque também para o peito e o ventre amarelos, sendo por isso uma característica que propicia a confusão com a alvéola amarela. Repare-se também na cor da cabeça, que é acinzentada e não azulada, sendo esta outra característica que ajuda a distinguir da alvéola amarela. O nome científico desta espécie é Motacilla cinerea. Recorde-se que esta ave nidifica não só no continente, mas também na Ilha da Madeira
e em todas as ilhas do arquipélago dos Açores. Vamos agora recordar as principais características de cada espécie. A alvéola branca tem a plumagem de tons preto, branco e cinzento e distribui-se pelo continente, embora possa aparecer nas ilhas durante o inverno, ainda que em números reduzidos. É uma espécie residente, mas em que há chegada de invernantes, e entre os invernantes contam-se os indivíduos da chamada alvéola branca enlutada, que tem o dorso preto. A alvéola amarela tem a plumagem com tons vivos, predominantemente amarelo, verde e azul. É uma espécie que se distribui apenas pelo território continental e que é estival. Visita-nos na primavera e no verão, após o que regressa à África para invernar. Finalmente, a alvéola cinzenta tem a plumagem predominantemente branca, cinzenta e amarela. Distribui-se não só pelo continente, mas também pelos Açores e pela Ilha da Madeira, e é uma espécie residente com alguma chegada de invernantes. Terminamos com esta perspectiva comparada das várias alvéolas que ocorrem em Portugal. Assim, no canto superior esquerdo temos a alvéola branca, que tem a coroa e o abete pretos, as faces brancas e o dorso cinzento. À direita, a alvéola branca enlutada, que é semelhante à anterior, mas tem o dorso preto. Embaixo temos à esquerda a alvéola cinzenta, que se caracteriza por ter a cabeça cinzenta, o ventre amarelo e uma cauda muito longa. Finalmente, à direita, temos a alvéola amarela da subespécie Ibéria, que tem a cabeça azulada, com o queixo branco, o peito e o ventre amarelos e o dorso esverdeado.